Olá, nós estamos para mais uma aula de escola dominical. Utilizando esse recurso virtual, queremos que o Senhor, por meio do Espírito Santo, fale conosco em mais esta oportunidade. Antes de tudo, nós vamos pedir a iluminação do Senhor. Oremos. Senhor, nós estamos na Tua presença, ainda que por meios digitais, virtual, mas o Teu Santo Espírito habita em nós. E ao abrirmos o Teu Santo Livro e também ao olharmos as realidades no qual a Tua Igreja está inserida, pedimos entendimento, sabedoria, prudência e discernimento ao Teu povo, ó Pai. Pedimos que o Senhor ilumine as nossas vidas. Nós oramos pela primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, pelos seus membros, pastores, presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas, por toda a liderança e por cada pessoa que aqui adentra, participa e compartilha pelo meio virtual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema da nossa lição de hoje, da nossa conversa, a violência na ausência de amor ao próximo. O fato de nós não cumprirmos com a nossa obrigação, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar as pessoas das quais nós decidimos nos aproximar, já é um ato de violência. Deixar de amar também é violência. E nós estamos inseridos nas cidades permeado por violência. Muita violência nas ruas, nos condomínios, em todos os lugares. E especificamente, eu entendo que a violência ela está ligada a mais um sintoma da sociedade, que é o uso abusivo de drogas. O tráfico de droga, por exemplo, gera violência. E também a pessoa que faz uso da droga, que faz uso e se perde no vício, ela é também bastante violenta e traz violência para a família e para as relações da qual ela tem ali a sua convivência. E essa igreja, a primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, tem um ministério bastante importante nesse sentido. É um ministério que tem como esse objetivo de ir até a pessoa próxima, levando amor, com o intuito de diminuir a violência na nossa cidade, consequentemente na nossa sociedade. Eu falo do projeto Despertar da Família Catedral, que atua aqui no centro da cidade de São Paulo, acolhendo pessoas vítimas dos vícios, das drogas, e que por consequência desse vício, elas estão em situação de rua, estão em situação de vulnerabilidade. O nosso trabalho, o trabalho desta igreja, consiste em tratar dessas pessoas enfermas, encaminhá-las para que tenham novamente dignidade, consigam decidir por si mesmas, recolocá-las no mercado de trabalho, juntar-se à família. Enfim, é um trabalho que olha para o ser humano como criação do Senhor, como filho e filha de Deus. Tecnicamente ou de maneira metodológica, como que nós agimos aqui no centro e que tem tudo a ver com a conversa de hoje, a violência na ausência de amor ao próximo. Quando nós deixamos de atuar, a violência se inflama ainda mais. O primeiro passo que nós temos aqui, voluntários, e também este é um projeto em parceria com a Fundação Presbiteriana de São Paulo, fundação também que tem a sua curadoria pela igreja, é cuidada pela igreja também. Então, os funcionários da fundação, juntamente com os voluntários e oficiais da igreja, eles saem pelas ruas da cidade, aqui no entorno da igreja, no centro de São Paulo, geograficamente para você se localizar, saímos pela Praça da República, Praça Roosevelt, Largo do Paissandu, Sé,
e essa região central. E nós convidamos as pessoas que estão nessa condição para estarem conosco nos nossos encontros. E nós temos, durante a semana, 2 encontros. Às terças-feiras, às 17 horas, nós nos reunimos com esses que se deslocam até aqui, depois do convite, depois de conversarmos com essas pessoas, elas vêm até nós montamos uma roda e ali nós tratamos do problema do vício, fazemos os encaminhamentos, alguns vão para as casas de acolhimento, encaminhamos para uma chácara, o tratamento é previsto de até de 6 a 8 meses, essa pessoa fica ali desintoxicando da droga. É um trabalho bastante amplo e que tem esse viés de ir até a pessoa para que a violência seja diminuída. E nesses encontros, eles recebem também o lanche, recebem uma palavra, oração, nós escutamos, respeitamos a condição de cada um. Problemas humanos, eles são complexos e a droga é um problema, é um sintoma da crise da nossa sociedade. Então, o tratamento nem sempre é igual para todos, por isso tem a sua singularidade, precisa existir muito respeito, reverência à questão e condição de cada pessoa. E é isso que a igreja tem oferecido através desse projeto. Depois de nós conversarmos, damos os encaminhamentos para aqueles que precisam, aos abrigos, parceiros, e também encaminhamos para a chácara. Quando termina esses meses, de 6 a 8 meses de tratamento na chácara, nós também acompanhamos até que essa pessoa seja reinserida na sociedade, à família, ao trabalho, enfim, é uma dinâmica complexa que precisa de muito cuidado. Eu tenho aqui alguns números de um fechamento que nós fizemos o ano passado. Nós temos uma média de busca ativa de 276 pessoas por mês. Ou seja, os funcionários da Fundação Presbiteriana, juntamente com os voluntários aqui da igreja, eles abordam 276 pessoas por mês. Participam de nossas reuniões uma média de 43 pessoas. Isso é muito rotativo. Alguns voltam, outros não, é um encontro, 2 encontros, né? E nós também damos uma atenção para os familiares. É óbvio que nessa situação aqui do centro de São Paulo, as famílias já romperam os laços com os seus entes, com as pessoas que estão presas ao vício. Mas nós também temos essa abordagem junto à família. E nós temos um número aí de 11 familiares por mês aí que estão prontos para esta conversa. Porque o problema, ir até o próximo para amenizar a violência, nessa condição de droga, é preciso também ser tratado a família. A família está tão enferma quanto aquele que está preso ao vício. Um número interessante, passa pela equipe Despertar da Família Catedral cerca de 330 pessoas por mês. Todas essas pessoas sofrem diretamente ou indiretamente por conta do problema das drogas. Uma outra questão e uma informação que aqui talvez desperte ainda mais o nosso trabalho enquanto igreja, 90% dessas pessoas que hoje estão nas ruas, inclusive na Cracolândia, aquela cena de uso, o fluxo, como é conhecido, a maioria delas, eu posso garantir que mais até de 90%, essa pessoa ou essas pessoas já tiveram algum contato com uma denominação cristã, com uma igreja evangélica. Essas pessoas já passaram por uma de nossas igrejas e hoje estão nas ruas da cidade. É importante esse dado, porque nós pensamos que quem está aí nas ruas da cidade são aqueles que nasceram nessa condição. Não, não é isso. É gente que caminhava conosco, participava aqui das igrejas e hoje se perderam. Nós temos claro a importância das igrejas na formação dessas pessoas. Talvez o que falte é um pensamento em diminuirmos os danos que a droga tem causado na nossa sociedade. Por isso, o tema é tão pertinente da nossa conversa. A violência na ausência de amor ao próximo. Quando eu deixo de demonstrar, de viver esse amor,
é comum nós perdermos uma pessoa para a droga, para o vício e até para outros problemas. Nós estamos tratando da droga em si, mas a sociedade tem tantos outros sintomas que apresentam, um pouco da nossa crise. E por isso, sabendo que essas pessoas passam por nossas igrejas, nós precisamos ter uma atuação eficiente, prevenindo, conversando, com muito respeito, com toda a reverência. Mas nós precisamos falar do que a droga faz na vida, sobretudo dos jovens, das crianças, cada um com a sua pedagogia, com a sua forma e com a seriedade e complexidade que a causa exige. As igrejas precisam tratar desse tema que é o problema da droga. E a espiritualidade é um fator que colabora com a prevenção. Espiritualidade é a relação do ser humano com o sagrado. Por isso, essa experiência de amor trata-se de uma reflexão profunda consigo mesmo, com Deus e com as demais pessoas, inclusive seres, com os demais seres, com o ambiente. Essa espiritualidade é a nossa relação com o todo. E o desenvolvimento de uma espiritualidade engajada, uma espiritualidade que está sempre disposta a servir, passa pelo cuidado de si, cuidado do outro e também cuidado do ambiente, tirando-nos de uma posição de conforto e indo até as pessoas. Portanto, falar de prevenção, falar de cuidado com relação ao problema da droga é também tratarmos de comunidade, de relações harmoniosas. A proposta é para que, em amor, desenvolvamos uma espiritualidade, uma reflexão e relação com Deus que envolva as questões da vida e as crises do cotidiano, os nossos problemas. Eu estou colocando aqui a questão da droga, mas é um ponto de uma enormidade de questões que nos desafiam. Refletir sobre prevenção às drogas é também viver a espiritualidade. Não só a questão da droga, como eu estou dizendo aqui, os problemas humanos. Refletir sobre as questões que nos inquietam é viver a espiritualidade. E pensando nessa espiritualidade, nós passamos pela família. A família é onde as coisas começam, a igreja é família. E quando nós deixamos de viver em amor na família, a violência acontece. A falta de amor dentro de nossas casas já é uma violência. E pensando, nós colocamos aqui hoje o tema da drogadição, pensando nessa questão, vamos pegar um exemplo na Bíblia de uma família que colocou aí os riscos que a droga pode causar na vida das pessoas como um alerta, como uma atitude de amor, um trabalho de conscientização que começa no lar. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 35, eu vou ler com você o versículo 14 apenas. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Vejam o profeta Jeremias chamando a atenção de como as coisas devem ser tratadas no lar. Essa família deixou de escutar a palavra do Senhor, mas escutava o seu pai. A ordem de Jonadab para que os filhos não ingerissem o vinho. E isso foi guardado. Percebam que se nós queremos mudança, se a ausência do amor gera violência, nós precisamos praticar o amor nas nossas casas. O pai que orientou os seus filhos que não bebessem, ele foi obedecido. E isso trouxe frutos para a família. O papel da igreja consiste em trazer para as nossas casas essa atitude de amor, de consciência, de espiritualidade, que faz uma reflexão profunda sobre a vida, sobre as crises do cotidiano, sobre o que os nossos filhos têm enfrentado. Se nós não experienciarmos isso dentro da casa, de maneira nenhuma a igreja vai
envolver-se com as questões do tempo. A família precisa atuar nesse contexto. É uma questão de obediência. Isso, na tradição judaico-cristã, é muito destacado. Uma expressão que é conhecida e repetida ao longo da história do povo, está lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22, a segunda parte. Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. Obedeceram ao pai que orientou que não bebessem vinho, mas esse pai também negligenciou a palavra de Deus dentro da sua casa. O relato no texto de Jeremias continua, eu quero ler mais um versículo com você, Jeremias 35, 8, diz assim: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Jeremias 35, 8. No Segundo Testamento, o Novo Testamento, Jesus Cristo também nos deixa ricas lições. E ele fala lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 e 40. É ordenamento do Senhor. Para combatermos a violência, nós oferecemos amor. As pessoas que são violentas conosco, o desafio é levarmos amor. E a falta desse amor é um ato de violência. Lição para as nossas famílias. Aqui eu coloco um resumo desse primeiro tópico. A família tem que falar sobre os problemas da vida, inclusive a drogadição. A tradição bíblica entende que o papel da família é orientar no que diz respeito ao amor. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, já não se desviará dele. Provérbios 22, 6. E se a família atua, essa parceria, de ensinar e vivermos em amor, família e comunidade, é assim que nós caminhamos. É assim que nós caminhamos. Se nós queremos uma sociedade menos violenta, nós precisamos viver em amor na família. Esse amor transborda para a comunidade de fé, a igreja, e assim nós atuamos. Outro texto bíblico que eu quero compartilhar com você, e esse pensando no quanto a igreja auxilia para diminuir, amenizar a questão da violência. Lê com você Atos capítulo 16, versículos 16 a 18. Diz assim a palavra de Deus: aconteceu que, indo para lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Atos, capítulo 16, versículos 16 a 18. Eu li este texto para nós pensarmos na nossa atuação como igreja, para levar amor nesse contexto de violência. E o exemplo que nós estamos tratando hoje é a questão da droga, o vício na droga. A igreja, ela atua, em primeiro lugar, proclamando libertação. Essa é a nossa função enquanto igreja: libertar as pessoas que são escravizadas pelas enfermidades do nosso tempo. A droga, como nós já dissemos, é um dos sintomas da nossa sociedade, mas existem tantos outros. A nossa atuação é para que as pessoas sejam libertas desse tipo de enfermidade, como nós dissemos já aqui, com todo respeito, entendendo a necessidade. Os tratamentos, eles não são de uma única forma para todas as pessoas, tem que se entender o sujeito, o que é que está acontecendo
com aquela pessoa. Mas a igreja anuncia essa libertação, atua para que a enfermidade seja eliminada desta vida. Outro ponto de atuação da igreja, a igreja celebra mesmo em meio à adversidade. Enquanto as crises acontecem, nós continuamos louvando a Deus. O texto que nós lemos aqui da menina que foi possessa de um espírito adivinhador, o apóstolo proclama libertação para a vida daquela mulher, daquela menina. Outra coisa interessante é que a nossa adoração, ela nasce desse contexto de dor e sofrimento. Da adversidade vem o nosso estímulo para a vida. A pessoa que é vítima do vício está em sofrimento e precisa de um espaço para cantar, orar e conversar com Deus. Os nossos encontros, às terças e quintas-feiras, terça-feira às 17 horas e quinta-feira às 14, ele é repleto de cânticos, de louvor, de leitura bíblica, de manifestações, palmas, porque a adoração surge nesse momento, mesmo enquanto as pessoas estão sofrendo. Igreja, terceira lição que nós podemos tirar desse momento, pensando a igreja tem que cultivar um olhar de amor, aquele que aceita, que acolhe as pessoas que sofrem. Esse é o nosso papel. Amar, aceitar, acolher pessoas que sofrem. A função da igreja é ser instrumento de transformação na vida dessas pessoas. Olhar para esses seres humanos que estão por trás das estruturas, por trás do tanto sofrimento. Igreja e família, já caminhando para o final da nossa conversa, igreja e família caminham juntos para levar amor para esses contextos de violência. A igreja tem que atuar. Por isso eu usei o projeto aqui da igreja como exemplo para a nossa conversa. Nós atuamos para promover esta espiritualidade que previne contra tudo aquilo que impede o ser humano de ter uma vida plena. Falar, portanto, sobre o problema da drogadição é atuar na prevenção do uso de uma substância psicoativa e também é uma forma de nós vivermos a nossa espiritualidade. Lição para nós fecharmos aqui a nossa conversa. Na igreja e na família, nós atuamos juntos. Família e igreja vivem espiritualidade, porque oram, conversam e buscam nas leituras bíblicas e também em outras leituras, conversas sobre autores, um sentido melhor para a vida. Nós buscamos encontrar um sentido para as nossas vidas. E dessa forma encontrarmos relações harmoniosas, relações de cuidado. O cuidado de si e o cuidado da outra pessoa. É assim que nós atuamos nesse cuidado mútuo. Importar-se com as dificuldades da outra pessoa, falar dos meus problemas e escutar o outro é uma terapia. É sobre isso que nós estamos conversando e pensando numa maneira de atuação. Dentro desta troca mútua, nós praticamos o perdão. Perdoar uns aos outros, devemos perdoar as pessoas. O perdão em amor é a única possibilidade de recuperação de uma pessoa que se encontra em vulnerabilidade. Aquela pessoa vulnerável que pratica a violência, o ato de amar e perdoar é a possibilidade de findarmos esse ciclo, de revidar. Revidar nunca. Amar e perdoar é o que põe fim à violência. Por fim, nós cuidamos da nossa comunidade. Precisamos nos comunicar melhor, falar com clareza e viver esse amor que realmente acaba com a violência. Muitas vezes nós não sabemos falar, outras ainda não sabemos escutar. Daí a comunicação fica comprometida. Por isso, vale também as atitudes de amor. Certamente, dessa forma, nós diminuiremos um contexto de violência presente em todas as áreas da vida.
Espero que você tenha aí pensado um pouquinho, refletido e quem sabe continuarmos essa conversa pessoalmente. Deus abençoe sua vida. Até o próximo encontro.